Deus seja louvado. Quero agora falar com você da nossa vida financeira. E nós temos a palavra do nosso apóstolo para este mês, que diz: seja próspero, fazendo a vontade de Deus com as suas finanças. Porque não adianta a pessoa achar que vai fazer a vontade de Deus, se não fizer isso de uma forma completa. Eu falei isso na semana passada, eu disse: a nossa vida espiritual tem que estar apoiada sobre 4 pilares: palavra, oração, louvor e finanças. Então, vida na palavra, vida no louvor, vida na oração e vida nas finanças. Vida espiritual tem que permear todas essas áreas. E se nós não semeamos na obra de Deus, nós deixamos a nossa vida financeira de fora. O que é ser próspero? Ser próspero é sentir-se seguro, sentir-se estável, que é o nosso tema de hoje, estabilidade. Então diga: prosperidade é mais que ter dinheiro. Prosperidade é estabilidade, é segurança na vida financeira. Pronto. O que gera isso? Foi Paulo que desenhou isso. Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ele disse: ora, o que dá semente ao que semeia. Isso é prosperidade. E pão para alimento também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos semear. Faça o seu melhor. Bispo, mas eu não tenho. Irmão, você tem uma semente. Não saia daqui hoje sem semear. Seja ousado, ainda que seja um esforço sobrenatural para você hoje. Nós precisamos de milagres para também cumprirmos com os compromissos da igreja. Que você seja parte desse milagre hoje, você presencialmente, você pela internet. Sabe por quê? Porque tudo que acontece nesse ministério é resultado da semeadura do povo de Deus. Aqui é uma sementeira espiritual, é oportunidade para você. Porque aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento, é ele que vai suprir, aumentar e multiplicar os frutos da vossa justiça. Pela internet, você tem as mídias sociais para semear. Você tem uma semente. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. É tempo de colher. É tempo de vitória, Jesus. Tudo, Pai, tudo de Ti, por meio de Ti e para Ti são todas as coisas, Pai. Eis-me aqui, Senhor, com gratidão no coração pela vida daqueles que me honram como profeta nesta manhã e semeiam no Teu reino. Seja aqui presencialmente, seja pela internet, que o fazem de coração e adoração a Ti.
eu recebo para a minha vida e compartilho com a vida de todos aqueles que semeiam nesta obra. É para encher, é para transbordar. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Como vencer tempos instáveis? Como? Este é o livro que nós damos início hoje, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu tens resposta para tudo. Na Tua palavra Tu tens resposta para tudo, Senhor. A minha força e meu sustento vem de Ti. Tu conheces o meu coração. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Fala-nos. Continua falando a cada um de nós, como tens feito desde o início deste culto. Agora focados no tema desta manhã, neste livro maravilhoso. Como vencer em tempos instáveis. Uma instabilidade generalizada no mundo, Senhor, à nossa volta. Mas contigo nós temos sim como vencer. Fala profundamente aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Pela Tua graça sou o que sou. A minha suficiência vem de Ti. Amém. E amém. Aqui para ler o livro, é claro, né? Mas eu leio e releio várias vezes, você deve fazer isso. Se você ainda não tem esse livro, você deve adquiri-lo. Esse livro é um preço simbólico pelo conteúdo, olha, um livro com muito conteúdo, e você pode adquirir aqui no balcão de entrada da nossa igreja, na nossa livraria, ou você pela internet na livraria virtual, para ler e reler. Nós não vamos ler o livro, mas eu quero ler com você a dedicatória, porque eu achei muito interessante. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer aqui, que eu só estou aqui por sua causa? Não é assim que eu brinco com você às vezes? Eu só estou aqui por sua causa. Você aqui presencialmente, você pela internet, desde que a sua causa seja o reino. Eu achei muito lindo, porque talvez... E já começamos o estudo desse livro, já estamos no estudo. Parece que é a minha saudação, mas já é o estudo. Acreditem, quando eu chego aqui neste culto, que chama-se Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, eu já venho da minha casa ministrando para capacitação e crescimento espiritual. Então, quanto menos você perder qualquer coisa que jorre deste altar, melhor será para a sua vida. Talvez você possa pensar, olha, eu nunca tive um livro dedicado a mim, né? Às vezes você pensa, porque imagine, não é qualquer pessoa que tem um livro dedicado a ela, pois este livro aqui foi dedicado a você. Talvez você diga, mas eu ainda não sou membro da Cristo Vive. Irmão, corra, faça seu cadastro, aí pela internet você pode fazer, torne-se um membro da Igreja Cristo Vive, porque este livro também terá sido dedicado a você. Olha o que diz a dedicatória deste livro. Dedico este livro a todos os membros da Igreja Cristo Vive. Então, este livro, Como Vencer Tempos Instáveis, você pode dizer, apresentar, quem sabe está agora em época de Natal, você pode presentear alguém e dizer, olha, esse livro foi dedicado a mim. Mas por que Deus me mostrava? Muito cedo hoje, eu estava meditando aqui para a escola de capacitação, ela começa na minha vida muito cedo, a cada terça-feira. Muitas vezes, na segunda-feira, ela já começa também. É onde eu volto a meditar, a estudar, a ler e reler o livro. E Deus me trazia esse ponto e disse, esse ponto aqui será muito forte, porque quando Deus fala a Jeremias, e olha que estava no pátio de uma prisão, ele diz assim, eu quero trazer à memória, Jeremias num reflexo espiritual,
e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E eu sei que o apóstolo, nesses primeiros momentos do livro, que eu já repito para você, nós não vamos ler, eu já li, é para você ler depois, ele fala sobre isso, sobre essas questões, sabe, Mariana, que geram frustrações em nós. Questões que acabam gerando frustrações em nós, e reações à nossa volta, ingratidão, muitas questões o apóstolo Miguel Ângelo fala aqui. E quando você traz algo bom à sua mente, à sua alma, às suas emoções, isso equaliza. Então, esta manhã eu já começo dizendo para você que é uma honra. Você tem um livro dedicado a você. Inicialmente, quando eu olhei, eu falei: poxa, achei um pouco estranho, assim, numa análise fria. Falei: será que o apóstolo não tinha? Olha só, eu vou dizer a vocês, não sou diferente de vocês, não. Eu faço um julgamento, eu vou olhando como um homem que sou. Mas, pautado a minha vida espiritual, por isso Deus me dá a revelação. Mas eu faço as mesmas perguntas que qualquer ser humano poderia fazer. E eu fiquei no início dizendo: poxa, por que o apóstolo fez uma declaração assim abrangente? Será que ele não teve na hora ninguém especificamente para fazer esta dedicação, esta dedicatória? E a resposta imediatamente veio: claro que tem e teria muita gente, fila, mas Deus falou ao coração dele. O que eu tenho dito aqui, nós estamos aqui por sua causa. Então, você que diz esse sim a mais, eu sei, olha, o bispo Daniel, né, às vezes pega, fala, puxa a orelha e tal, fala direto quando tem que falar, mas você vê na minha vida, não é uma coisa humana, é a seriedade com que eu realmente levo esse momento. Acreditem que nós estamos juntos aqui, seja pela internet. Então, essa maneira enfática, às vezes quase contundente, de buscar você para interagir comigo, né? É com essa visão de que você é muito importante. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Dê um aplauso ao Senhor pela sua vida. Você, né? Você também que está aí pela internet. E é isso que o apóstolo Miguel Ângelo fala. Vou fazer a leitura aqui para você. Eu não costumo ler o livro. Hoje eu vou ler, porque você merece, já que é uma dedicatória a você. Olha só. E a mim também, né? Dedico este livro a todos os membros da Igreja Cristo Vive, santos e justificados, tanto os que congregam na sede internacional no Rio de Janeiro, como aqueles que nas mais diversas cidades do Brasil e, quiçá, ao redor do mundo, fazem parte da família da fé. É como diz Gálatas 6,10, né? Fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu tenho explicado a vocês que nós temos nesta terra 3 tipos de famílias. Temos a família espiritual, temos a família genética, família falando de forma física, né, carnal, e temos a família da fé. Então vamos começar quase que numa ordem crescente. Temos a família carnal, a família genealógica, a família genética, né, originada de pai e mãe, né? Ok? Temos a família da fé e temos a família espiritual. Então estou vindo do menor para o maior. E, pasmem, a família da fé é a que tem que ter maior peso para todos nós. Por isso que o apóstolo Miguel Ângelo diz: fazem parte da família da fé. Então, quem é a família carnal e a família genética, a família genealógica, a família humana, digamos assim? Todos que têm o nosso nome, que têm o nosso sangue humano correndo nas veias, são a nossa família carnal. Quem é a nossa família espiritual? Pulei para o terceiro, porque é o maior. São os 2/3 de filhos de Deus nesta terra, espalhados neste mundo. Eles são a nossa família espiritual. Nós nem sabemos todos quem são todos, e por isso que nós temos que clamar, pregar, falar a graça de Deus, para que o máximo de pessoas desses 2/3 seja atingida
e venham professar a fé do mesmo jeitinho que nós. Aqueles que professarem a fé, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Jesus Cristo é o Senhor, viverem essa genuína graça, eles integram então, passam a integrar a nossa família da fé. São aqueles que professam a fé da mesma forma. Vocês entenderam? Por isso que o apóstolo Miguel Ângelo dedicou este livro aos da Igreja Cristo Vive, e ele diz, fazem parte da família da fé. Reconheço que cada ovelha que o Senhor Jesus agrega ao meu ministério, dizendo o apóstolo Miguel Ângelo, é um eleito de Deus que precisa ser cuidado espiritualmente com amor e zelo, e por isso faço como o apóstolo Paulo fazia todos os dias, me ponho humildemente de joelhos diante do Pai, com gratidão por cada vida e família, peço que segundo a riqueza da sua glória, Ele conceda a todos fortalecimento com poder mediante o Espírito no homem interior, para que compreendam o amor de Cristo e sejam formados a toda a plenitude de Deus. Ele cita Efésios 3, 14 a 16, né, aqui neste finalzinho. E depois ele diz, a ti, que és selo do meu apostolado, amém. Diga amém você no seu lugar. E que tem sido um parceiro, colaborador para que a graça de Deus corra ao mundo. Meu sincero agradecimento por sua dedicação, está vendo? Vocês aqui que são fiéis, semeadores nesse ministério, temos muitos líderes aí, igrejas locais, que são semeadores fiéis, ovelhas interativas, sabe, acreditem, nós temos irmãos aí, ovelhas interativas, que mandam seus testemunhos para nós, dizem, olha, estamos semeando, façam isso, testemunhem, semeiem, testemunhem, e ele disse, olha, que seja o próprio Pai a honrar e galardoar a tua vida, como teu apóstolo, aí ele assina esta dedicatória, ele fala, meu mais profundo e eterno afeto. Então achei lindo, porque para nós vencermos essa instabilidade, inclusive no que concerne, irmãos, a nossa vida ministerial, você que chega a este ministério, você que chega à Igreja Cristo Vive, quizá seria tão bom se alguém, né, que anda aí balanceado ou balançando as pernas neste momento em que o ministério atravessa aqui também, fica às vezes em dúvida, irmão, não abandone o teu chamado. Você está aqui por um chamado. O teu chamado é muito especial. É o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Você é ministro de uma nova aliança. Você foi habilitado para isso. E só o Ministério Cristo Vive, só as igrejas que pregam a genuína graça de Deus, é que fazem esta pregação, que não é da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica. Então você tem esse chamado. Não abra mão disso, sabe? E eu trago nesta manhã, esta dedicatória à tua vida, para que você reflita mais e mais sobre a importância do teu chamado nesse ministério e vença, né, essa instabilidade, porque se nós nos deixarmos levar, Paulo, quando fala na sua epístola, ele diz, olha, nos últimos tempos, muitos se desviarão, vão seguir ensinos, né, até de demônios, irmãos. Então, atenção, e pegue esta palavra para você, fortaleça o teu ânimo e diga, daqui só para a eternidade. Você quer dizer isso? Daqui só para a eternidade. Amém? Então, chegamos ao capítulo 1, depois dessa introdução aqui, que continua tratando e começa fazendo uma pergunta, como permanecer estável em tempos instáveis. Em toda a introdução, desculpem, beber uma aguinha aqui. Em toda a introdução, o apóstolo praticamente faz uma síntese do que é o capítulo 1, que traz no início aqui exatamente tudo isso que nós já estamos falando, desde o momento que eu li para você a dedicatória, comentei a introdução,
falando sobre essas frustrações, né? O que elas vão provocando na nossa vida. E ele usa Provérbios, que é uma palavra forte. Aqui na página 14, o apóstolo usa Provérbios, capítulo 25, versículo 19. Olha que palavra forte. Ele diz assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Meu Deus. Não adianta, irmãos, nenhum de nós, por isso que a gente tem que dar essa paradinha, não ter pressa. Nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Qual de nós que vive num mundo que, vou te falar, você vota num candidato e depois, quando vai ver, é um caos social, né? Se você, desculpe, eu digo você, nós, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos acreditar até na promessa de um traficante, ou de um miliciano. Você sabe que tem lugares aí, o Rio de Janeiro está sitiado. O Rio de Janeiro hoje está sob o comando ou do narcotráfico, ou do miliciano, ou do tráfico de drogas, que agora são 3. Que tem o narcotráfico, que é aquele miliciano que se juntou ao tráfico. Então, são 3 comandos que tem hoje, que comandam o Rio de Janeiro, por exemplo. E tem muita gente que eu já vi pessoas dizer assim: não, aqui é uma beleza. Eu já vi gente daqui da igreja dizer isso para mim. Não, mas na minha área é uma beleza, porque ali quem está comandando é tal área. Já viu outro falar assim: não, ele cobra lá R$20 por semana, mas ninguém toca na sua casa. As pessoas vão ter uma tendência a acreditar no desleal. Você está entendendo? Por que que eu paro com você e trago o bojo desse livro, que tem uma didática de livro, para uma introspecção, uma análise detalhada e profunda, personalíssima, para a gente pensar na realidade? Não é assim com todos nós? Viu que eu tirei vocês para não parecer que eu estou acusando vocês? Eu mesmo. Tem uma região aqui nossa que tinha um determinado comando, que eu não vou ficar falando qual é, que daqui a pouco até vão dizer: bispo, você tem razão, era assim mesmo. Mas eu comentava com alguém um dia desse, eu disse: não, antigamente aquela área ali, quem comandava era tal comando, um dos 3 que eu falei aqui, e era tranquilo, eu passava lá dia e noite. Realmente agora é o outro, está uma bagunça. Olha, eu ali estava dizendo isso. Vocês estão vendo como é que... Eu não estou aqui acusando você. Eu, na minha carne, humanamente falando, às vezes, incorro, numa besteira dessas. Que quem sempre me guardou e continua guardando, porque quando tenho que passar, eu passo mesmo. Eu não fico fazendo para tentar para tentar Deus, né? Como o diabo fez no deserto e ofereceu Jesus. Eu não vou fazer nada que tente Deus, mas se tem uma necessidade de fazer, eu vou fazer. E aquele que me guardou naquele tempo é o mesmo que me guarda hoje. Não dormita o guarda de Israel, ok? Mas agora, ficar atribuindo que uma determinada facção é mais segura que a outra, meus amados, isso aí pode virar um dente quebrado e um pé sem firmeza. Sabe o que é um pé sem firmeza? Esses dias eu estava vendo uma pessoa assim, eu falei: meu Deus, eu estou com 62, eu quero chegar aos 80, 90, mas eu não quero isso para a minha vida, não recebo. Não recebo. Eu cheguei ali à feira, né? Eu gosto de ir à feira. Quando cheguei à feira, eu vi um senhorzinho assim, eu falei: meu Jesus. E para onde ele caminhou? Para o pastel com caldo de cana. Eu falei: entendi, que eu gosto muito. Eu era daqueles que sentava no pastel com caldo de cana e o rapaz ele fica completando, né? Agora me perguntem qual foi a última vez que eu tomei um caldo de cana. Não me lembro. Eu estou com 62 anos, vou ficar tomando caldo de cana, irmãos? Desculpe. Né? E tem gente que toma até a cana, né? Deixa para lá.
Toma cana, cuidado, os que gostam de vinho. Ah, porque Timóteo tomou um cálicezinho, mas tem gente já com aquele cálice desse tamanho, né? 2 dedinhos, só vou tomar 2 dedinhos, faz assim, ó, 2 dedinhos, uma taça. Cuidado, porque essas questões que a gente traz aqui, ó, já vi que tem gente que gosta de vinho aqui, ó, tá? Tem gente aqui que está se mostrando, olha, eu estou falando para ninguém, estou falando para todos. Não generaliza não, e se alguém te chamar de ninguém, é um elogio, porque ninguém é perfeito. Ó, a Celinha está defendendo, um cálice pode, né, Celinha? Um cálice por semana. Não, tem gente que fala assim, eu tomo um cálice e cálice, né? Não fale nada. Bom, vamos voltar aqui, que esse assunto sempre dá, né? Mas, gente, estou entendendo? Então, buscar essa maturidade, né? Comportamento. Claro, e vamos chegar, como a palavra promete, a ditosa velhice, com seiva e vigor. Você recebe para a sua vida? Eu recebo para a minha, né? Maturidade. Mas, atenção, irmão, porque senão você vai se sentir exatamente assim, olha, dente quebrado. O que eu venho falando há alguns meses aqui? Alguns meses eu venho falando aqui, comparando a tentação que Jesus fez no deserto contra Jesus, que tem muita gente que pensa que Jesus venceu o diabo porque jejuou. Jesus não precisaria jejuar da força do jejum para vencer o diabo, ele era o próprio Deus. A única coisa que ele precisaria e que ele fez era usar a palavra, porque ele é a palavra. Ele é o Logos, ele é o verbo. Ele era a própria palavra, então na palavra ele venceu Jesus. É só você ler depois lá o contexto. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ficou sem comer, em êxtase espiritual, não sentiu fome. Quando ele teve fome, ele então comeu, porque ele foi tentado pelo diabo primeiro, antes de comer. Foi tentado pelo diabo na fome mortal de 40 dias, 40 noites. Venceu o diabo na palavra, vieram os anjos e o serviram. Sentiu fome, o diabo veio para tentar, ele venceu o diabo e logo depois ele comeu. Pronto, foi só isso, só um exemplo para nós, que nós resistirmos o diabo, não tivermos confiança no desleal, nós vamos vencer o diabo. E vamos ter alimento vindo dos céus. E vamos comer das iguarias do nosso Deus. O que diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Então vocês estão entendendo? Esta fortaleza é tremenda, porque o apóstolo que ele fala aqui é o seguinte, muito do que as pessoas vivem é exatamente gerado por causa dessas frustrações, confiam em coisas erradas, em pessoas erradas, se frustram. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual para alertar a sua mente sobre isso. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes você diz, não, mas essa pessoa é melhor que muito crente. Escutem o que o altar está falando, irmãos, isso é muito importante. Às vezes você foca a tua confiança em alguém que pode ser a melhor pessoa para você, aparentemente, mas só está interessado em alguma coisa que pode tirar de você. Minha mãe falava assim, o diabo dá com a mão e tira com as 4 patas. Então, às vezes, a pessoa é muito legal, mas ela só quer tirar alguma coisa de você. Isso é confiança no desleal. Aí você diz, mas é melhor, é muito melhor que fulano de tal, melhor que alguém da minha igreja, melhor... Não é, só está com interesse aí, com foco, e vai te trair no primeiro momento que você der bobeira, você leva uma rasteira. Desculpe. Precisamos estar alertas para não deixarmos depois, e é como eu tenho dito, Jesus, se não tivesse vencido o diabo disse que ia transformar pedras em pães. Não é isso? Cada um de nós aqui, se não vencermos o diabo, nós vamos comer pedra pensando que são pães. E tem muito crente desdentado por aí, com dente quebrado, porque está comendo pedra, chamando de pão, e quem disse que era pão era o diabo, não era Deus. Jesus, eu clamo, Senhor,
pelas tuas misericórdias, Pai. Eu tenho feito isso. Tem pessoas que eu conheço que têm se deixado levar os seus ouvidos por pessoas usadas pelo diabo nesse ministério aqui. Eu tenho que falar de nós. Pessoas que passaram aqui entre nós foram usadas pelo inimigo. E eu estou vendo pessoas até muito queridas dando ouvidos. Eu tenho clamado pelas misericórdias de Deus. Porque na hora da frustração, olha só. Quem é que já teve um dente quebrado? Dói muito. Dói muito. Como dente quebrado e pé sem firmeza. O que acontece quando a pessoa está com o dente quebrado? Ele perde a proteção. O dente ele tem ramificações, é uma coisa complexa para explicar. Eu também não sou doutor nisso. O bispo Febrante poderia explicar melhor, né? O Luquinha também, tem gente sempre aí ligado de lá, manda um abraço para eles. Doutor Luquinha lá de Itanhaém. Poderiam explicar melhor isso, mas o dente ele tem umas ramificações e tem várias camadas. Então, quando você quebra, você perde aquela proteção e começa a sentir uma dor de dente. Disso eu posso falar porque eu tive muitas dores de dente na minha vida, né? E pé sem firmeza. Pé sem firmeza. Eu não sei se alguém aqui já desmaiou na vida, né? Complexo. Não adianta, não segura. Ou teve problema no joelho, né, Gilda? Aquele problema que você teve. Vai fazer uma viradinha, cai. Pé sem firmeza. Então, a pessoa que confia no desleal, chega um momento da vida que ela fica assim, ó. Fica com esse sentimento. E ele fala no tempo da angústia. Por quê? Porque o mundo, irmãos, vai provocar sempre uma angústia a todos nós, não é verdade? Você vai vendo todo mundo fazendo tudo que é errado. E Deus hoje disse, trate desta área com quem estiver diante de você. Eu estou aqui tratando desta área com você. Um cuidado que nós temos que ter, pegarmos um vínculo com aquilo que é o nosso ministério, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sabe? E entender que nós temos que estar nesse eixo de cumplicidade. Gilda, Nilza, Joel, Marli, eu falei os de lá de trás que eu vi, né, o Joás, Dayana, que eu estou vendo lá atrás. Poderia falar dos outros aqui, mas o tempo, eu vou falar, né? Denise, Lucinérica, Cleusa, Joana, Roberto Elias, Heloísa, Marli, João, cadê Marli? Marli já falei, não? Falei Marli? João está lá em cima. Quem é que está com o João hoje? Ah, já voltou, né? Ele quem? João e quem? Já o João não voltou ainda, né? Era você, Judinha. Então, o João, a Celinha, a Olindina, a Maria Ana, meu amor, Lídia, e eu. Olha, entrou aí o Tiaguinho, né? Tiaguinho, então, os que eu estou vendo aqui, né? Estou citando nome por nome. Nós somos, sabe, essa família da fé. Nós temos que buscar essa afinidade, nós, e pensando naqueles que congregam nesse ministério, naqueles que professam a fé conforme nós, e temos que ter uma máxima na nossa vida. Uma máxima. Os tempos são instáveis. Não vamos ver muitas pessoas fazendo as coisas certas. Mas nós temos que estar garantidos nisso, irmãos. Nós temos que estar garantidos nessa segurança, nessa verdade, nessa lealdade aos leais. Porque confiança no desleal, no tempo da angústia, esse tempo de angústia para todos nós vai existir. E acreditem, nós vamos ter pessoas usadas pelo inimigo, nos rodeando, para tirar principalmente o projeto que Deus tem nas nossas vidas, irmãos. O tempo todo. A honra que Deus tem para as nossas vidas, quer viver o nosso chamado aqui nessa terra. Priorizar o nosso chamado aqui nessa terra. Então nós temos que focar nisso.
ficar firmes nessa visão. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, para fundamentar tudo isso que eu falei aqui agora. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque às vezes você fica frustrado, né, Joel? Às vezes a pessoa fica frustrada. Às vezes a pessoa faz o bem para tantas pessoas aqui dentro e se decepciona. Acontece, vai acontecer. Mas com certeza, irmãos, às vezes, vou te falar, estava conversando essa semana com algumas pessoas da nossa liderança sobre umas situações, e sinceramente, eu não falo isso como orgulho, eu falo isso com humildade diante de Deus. Mas eu falava sobre uma situação e eu dizia, olha, nunca me enganaram. Nunca me enganaram. Não que eu nunca me engane. Às vezes acontece. Mas vou ser franco com vocês. Cada dia menos. Cada dia menos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós tivemos situação recente aqui, com relação a algumas pessoas, não vou falar nomes, claro, nosso ministério não faz isso, não desnuda ninguém. Mas eu, quando estávamos conversando, a liderança, sobre esse assunto, eu disse, nunca me enganaram. Tá? Então, por causa disso, eu vou parar de fazer o bem? Eu já me enganei com outras pessoas, claro. E confesso que como, era uma outra realidade, em alguns momentos eu fiz o bem a essas pessoas também. E oro para que, se são pessoas usadas pelo diabo, que se arrependam, E eu vou estar aqui para continuar fazendo o bem. Porque nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque se alguém fizer o mal, que não sejamos nós, irmãos. Se numa relação alguém faz o que é errado, que não sejamos nós. Agora, quanto mais atentos nós estivermos, quanto menos nós ficarmos questionando as coisas do reino, porque a nossa base humana, ela é muito crítica. Está sempre questionando muita coisa. Tem áreas que não é para a gente estar questionando, é para a gente dizer amém, ouvir a voz de Deus e continuar servindo a Deus, irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas promessas de Deus. Eu sei disso. Eu tenho muitas promessas de Deus. Imagine se eu fosse me cansar, irmãos, já teria me cansado há muito tempo. Muitas afrontas eu já passei nesse ministério. Mas eu nunca parei de fazer o bem. Vontade de fazer o mal, claro que a carne tem, Eu sou treinado nisso, imagine. Fui muito treinado nisso na minha adolescência, dos 18, que foi, para você ter uma ideia, misturado com juventude, posso dizer que foi dos 18 aos 30 anos, fiquei fora dos oráculos de Deus. Tive um treinamento aí no mundo que se eu for aqui contar, você vai ficar assustado. Mas eu já sei do meu chamado. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar. Hoje estou aqui sobre o altar fazendo o que eu mais amo na minha vida, acreditem, irmãos. E eu espero coisas em Deus. E eu não quero me cansar de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Eu peço a Deus e quero que você peça a Deus que revele ao seu coração, cada dia mais, quem são os da fé. Entende? Quem são realmente os da fé? Porque o versículo 10, ele diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, então fazer o bem é uma oportunidade, mesmo nos tempos instáveis, que na carne vai dar vontade de você meter o pé na jaca, não é verdade? Enfiar o pé na jaca, chutar a porta, como é que fala? Jogar a toalha, não é assim que o pessoal fala? Chutar o balde, e por aí vai, azedar, como diz, sei lá, o que os jovens falam hoje em dia. Não, tem que ser suave. Hoje em dia é assim, Suave. Suave. Façamos o bem a todos. É uma oportunidade, irmãos. A instabilidade, a instabilidade é uma realidade humana. Mas a oportunidade
é fazer o bem. Diga, a realidade é a instabilidade. Fazer o bem é a minha oportunidade. Pronto, eu gosto da rima, né? Se não rimar, não sou eu. Ele diz, façamos o bem a todos. E aí, por isso que é importante, sabe, Cleusa, você pedir a Deus que vá te mostrando e te apontando e te sinalizando. Isso só acontece quando nós entramos nessa trilha, é a trilha da vida espiritual. Você vai encontrando seus afins espirituais, você então pode ir identificando os teus afins espirituais, da tua família da fé. E aí, meu irmão, desculpa que eu vou falar aqui talvez uma linguagem muito humana, mas eu gosto dessa linguagem simples para a gente nunca mais esquecer. Aí é para você entrar de cabeça. Entrar de cabeça, sem medo de honrar, sem medo de fazer o bem. Priorizar o bem. Você vai fazer o bem a todos, mas você vai priorizar o bem. Se uma hora que você tiver que escolher, você vai escolher aquele que é teu mais afim espiritual. Essa tem que ser a tua régua de análise. Ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E senão, irmãos, nós vamos ficar aqui com pernas bambas e dente quebrado. Volta aquele provérbio, filhinho, que é amedrontador. Né? Já pensou, João? Eu não quero ficar me sentindo assim. Voltou o versículo, Provérbios? O provérbio que a gente estava ali? Não lembra qual é, não? É o provérbio que a gente usou hoje. Volta a tua telinha aí que tu vai achar. Hein? É que eu já fechei meu livro aqui. 25:19. Senão a pessoa volta, já pensou, não quero me sentir assim não. Sabia? Tem um ditado popular que diz assim. Eu nem sei se é popular ou se eu já falo há tanto tempo esse ditado, ou se foi Deus que me deu esse ditado. Já virou um ditado que eu falo há tantos anos, né? Pior que a inevitável dor da perda é a dor da culpa. Eu penso, né, que eu não acho nada, eu penso, quem acha não sabe de nada. Eu penso que era assim o pensamento. Pior que a dor da perda é a dor da culpa. Mas eu dei uma melhorada nele. Máxima vênia. Pior que a inevitável dor da perda, porque todos nós vamos ter perdas. Então é inevitável, ok? Você vai ter uma dorzinha da perda, uma hora você perde. Às vezes, claro, é um projeto de Deus, tá bem? Mas naquele momento de aparente perda, então pior que a inevitável dor da perda é a dor da culpa. Se tiver que acontecer alguma coisa que você se sentir frustrado, será por um tempo menor. Você vai ter momentos de sentir o dente quebrado e o pé sem firmeza, ok, mas vai ser menor e cada vez menor. E que não seja, e agora vem a principal, que não seja por ter confiado no desleal, no tempo da angústia. Como vencer tempos instáveis? Busque intimidade, busque vida espiritual. É tudo isso que o apóstolo fala nesse primeiro capítulo. Busque afinidade com Deus. Deus vai te dar os seus afins espirituais. Faça o bem, priorize essas pessoas e você vai ver se realmente você vence ou não vence, mesmo em tempos instáveis. Porque a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais um na estatística da crise. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha querida e linda esposa, a bispa Lídia. Esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã maravilhosa, com ações de graças, Senhor. Obrigado pelo plano espiritual da fé.
Obrigado pelas boas obras da fé. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, Pai, para que alcancemos corações sábios. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Seremos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são da minha família da fé. E a minha família da fé, diga amém, amém. Nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão